volta com mais um Fala Mercado aqui do nosso Coletiva.tv. Para quem está chegando agora ou não lembra, nosso esquema aqui é muito simples. Eu tenho toda semana comigo 2 convidados. Um que faz o papel de entrevistador, então que comanda o bate-papo, e a nossa chamada fonte, que é o entrevistado da vez, sempre com assuntos que permeiam aí o nosso mercado da comunicação, o nosso universo da indústria criativa. Então, além desses 2 convidados, tem eu, que faço aqui as minhas interferências, porque eu nunca consigo me segurar. Mas a ideia não é comigo, certo? E hoje o nosso assunto é cultura pop, que não é um tema que eu me familiarizo muito, mas eu tenho aqui do meu lado pessoas que manjam do esquema, né? Bem mais do que eu. Eu tenho então aqui comigo são 2 jornalistas, na verdade, Marina Mendes e Carlos Redel. E para quem já está acostumado a nos ver aqui, antes de passar a bola para eles, eu vou apresentar melhor quem são essas pessoas e por que elas estão aqui conosco. Como normalmente é bastante pesado esses currículos, eu vou fazer uma colinha aqui. Então, a Marina Mendes é jornalista e pesquisadora das infâncias brasileiras. Tem experiência na área de comunicação, tendo passado por agências de comunicação e redações de jornal impresso, além dos meios televisivo, radiofônico e digital. E há 12 anos ela pesquisa a presença das violências contra infâncias na mídia. E também, para quem quiser ouvir a Marina, acessa lá na nossa coletiva.rádio, que ela é uma das nossas colunistas sobre esse tema, ancorando aí o programa Fora de Série. Bom, o Carlos Redel, hoje a gente tá tudo em casa, né? O Carlos Redel é jornalista pela Uniriter, radialista com formação pela UCIP, tem 30 anos e com pouca idade ele já é membro da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, a nossa ACIRS. Trabalhou como repórter e editor de Coletiva.net, com muito orgulho. Atuou na rádio web da Prefeitura de Porto Alegre, na Jovem Pan Grande Porto Alegre e na Enfato Multicomunicação. Foi redator da agência Nós e também fundador do portal de cultura pop Sala Crítica, o nosso saudoso Bode na Sala, para quem acompanha há mais tempo. Atualmente ele é repórter do 2º Caderno de 0 Hora. Bom, agora sim, gente, é tudo com vocês. Estamos em casa mesmo, né? Estão em casa, uma coletiva.rádio, outra já foi coletiva.net. O Carlos teve quantas passagens? 3, 4? Perdi as contas. Ele já foi, já voltou, ele já foi, ele já voltou. Mas agora, sim, é tudo com eles, porque aqui o protagonismo é do mercado. Obrigado pelo convite para começar. E é muito interessante estar aqui. Eu que comecei no Coletiva.net, quando era só o portal, meu estágio. Eu comecei como estagiário lá e agora estou aqui falando com os espectadores de Coletiva. Hoje com TV. A ideia é essa, né? A gente sempre se expandindo como uma erva daninha, tomando conta de todo o mercado da comunicação. Perfeito, já tá rádio, TV, enfim, show de bola. Mas, né, primeiramente, obrigado mesmo pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. E antes, né, e agora pra gente começar, eu queria perguntar pra Marina aí, primeiro ela tem que também agradecer, né, o pessoal. Tá, tu vai dar espaço pra ela primeiro? Quero fazer meu agradecimento também, faz né? O teu agradecimento. E eu acho que o mais legal é poder ter a oportunidade de conversar sem aquela correria do dia a dia, né, com vocês dois, assim, conhecer melhor a Mari, conhecer mais o trabalho do Carlos também, e falar de um assunto que a gente gosta, né, porque se a gente pudesse, a gente passava o dia falando, fazia um vídeo gigante aqui, mas a gente vai ser objetivo, vai falar daquilo que interessa. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço vocês dois terem aceitado aí. Demorou, mas foi, né? Mas foi. Eu vou contar que demorou. Carlos saiu, cresceu as unhas. Tá bom. Mas, Marina, pra gente começar aí, tu que manja bastante da questão, tu que traz a cultura pop, traz filmes e séries pra dentro do Coletiva.rádio, né? Coletiva.rádio. Como é que tu enxerga assim, a cultura pop inserida, né, no mercado da comunicação? Qual a importância também da cultura pop? Porque eu lembro que quando eu comecei no Coletiva, a gente não tinha muito espaço para filmes e séries, enfim, isso lá quando eu fui estagiário, e depois isso foi se expandindo e no final a gente fazia perfis já com cineastas e tudo mais. Como é que tu enxerga a cultura pop inserida dentro do mercado da comunicação? Eu enxergo uma coisa muito colada na outra, assim, né? A gente que lida com isso, eu não... Sempre digo assim que eu não tenho a pretensão de ser crítica de cinema ou de streaming e tal.
eu falo muito mais como uma espectadora desse tipo de conteúdo, porque eu adoro assistir. Só falo daquilo que eu vi mesmo, né? O que eu consumi em outros formatos, como podcast, por exemplo, que é algo que eu consumo muito. Mas eu vejo uma coisa muito colada na outra, e que bom que com o passar do tempo a gente viu e reconheceu isso, que o mercado está muito ligado a esse tipo de cultura, né? Não só a pop, mas assim, o que a gente consome de audiovisual como um todo, né? Acho que o nosso jeito de consumir vem se transformando muito nesses últimos 3 anos, aí com pandemia, com muita gente em casa. Nosso jeito de consumir mudou e a gente precisou mudar o jeito de produzir também. Então, não só no jornalismo mais formal, ou na publicidade, enfim, eventos precisaram tomar um novo formato, mas acho que a cultura, em geral, precisou se expressar diferente e passa muito pelo audiovisual, passa muito pelo nosso mercado de comunicação. Acho que a gente tem bastante coisa sempre para aprender com quem está produzindo audiovisual, seja num cinema mais formal, seja em conteúdo de YouTube. Sempre brinco também que se os youtubers são tão assistidos, alguma coisa certa eles estão fazendo. Então, acho que é legal a gente olhar, né, pensar nisso, pensar nessa formalização, novos jeitos. E a cultura pop acho que está muito grudada nisso. Perfeito. E o que o pessoal que te ouve em Coletiva.rádio aí, o que a galera mais... o que tu indica pra galera? O que tá bombando? O que tu enxerga, principalmente nesse tempo aí de pandemia? Tu vê o consumo, tu mesmo falou que tu viu o consumo mudando, enfim. O que a galera tá mais consumindo? O que tá, né, bombando aí no mercado da cultura pop? Acho que a gente tem uma pressa, né, para assistir logo que lança um projeto, um produto. Netflix largou tal coisa, eu preciso maratonar para eu poder estar por dentro do que as pessoas estão falando nas redes sociais, preciso ter diálogo. Eu vejo muito esse sintoma assim, no comportamento do público. Mas esse tipo de conteúdo surgiu na minha carreira, assim, até para poder explicar um pouquinho como é que eu cheguei no Coletiva.rádio. Eu sempre gostei muito de falar sobre isso e sempre fui uma consumidora fiel, assim, voraz, né, desses formatos. Então, na época que eu era editora no Grupo Sinos, eu tive a oportunidade de criar esse conteúdo em vídeo. Então, a ideia sempre foi assim, falar de algo que eu tinha visto e que eu tinha gostado ou não, tentando ser sincera o máximo possível e, de novo, sem aquela pretensão de ser uma crítica de cinema, uma crítica, assim, mais formal desse conteúdo. Falar a minha impressão, como eu falo com vocês aqui, como eu falava com os colegas de trabalho no horário do almoço, por exemplo. Então, como um conteúdo assim, ele tem que ter uma produção alta, chegou um momento que eu me vi um pouco refém dessa pressa. Bom, saiu, eu tenho que falar. Aí até eu entender que o meu objetivo não era esse, não era falar do que estava lançando, mas era falar do que eu tinha visto, falar do que naquele momento estava relevante, ou tinha alguma coisa factual acontecendo, até para linkar com o jornalismo, né, com o cotidiano. Algo estava acontecendo, eu indicava uma série, assistia um filme que tinha relação com aquele tema. Então, para te responder mais objetivamente a tua pergunta, assim, voltando, né? Que eu nem lembro qual era a pergunta. Vamos lá, agora vamos com mão na cabeça. Enfim, te responder assim, de que forma que as pessoas estão se comportando, eu acho que tem isso, assim, de uma pressa de ver aquilo que lançou, mas, ao mesmo tempo, em Coletiva.rádio, eu tento trazer aquilo que eu vi. Então, muitas vezes não é o lançamento. Muitas vezes são clássicos. Tem uma coisa que as pessoas comentam e brincam no YouTube, nos conteúdos Coletiva, né? Que, nossa, só agora ela foi assistir, por exemplo, o Universo Marvel. É algo que eu não gostava de ver, não gostava, tinha uma resistência com filme de herói, que eu chamava assim pejorativamente, né? E aprendi a gostar, aprendi a encontrar sentido naquilo, aprendi a encontrar a história, a humanidade, aquilo de realista que tinha, e passei a consumir. Então, na linha do tempo, eu assisti tudo muito atrasado, digamos assim. Agora, nesse momento presente que a gente está gravando esse conteúdo, por exemplo, eu estou assistindo Jessica Jones, que é uma das primeiras séries na sequência ali do universo Marvel das séries, que foi produzida e inclusive divulgada na Netflix, né? Não tinha nem o Disney Plus ainda na época. Então, às vezes, eu tô vendo coisas que são super atrasadas nessa correria do dia a dia, mas que eu acho que fazem sentido naquele momento, que é o que eu tô consumindo e tal. Então, eu acho que o que a audiência de Coletiva.rádio pode consumir ali são coisas que valem a pena o nosso tempo, que valem ser vistas, assim. Não necessariamente aquilo que está lançando.
porque eu acho que porque tá lançando a gente tem o jornalismo de todo dia, né? Tem o factual se dedicando a falar e falar muito bem. Tem o segundo caderno. Tem o segundo caderno, que tá sempre ali trazendo as novidades e faz muito bem isso, né? Com crítica também. Mas às vezes tem séries muito boas, filmes muito legais que estão lá esquecidos, né? No catálogo, e é bom a gente dar uma ajudinha, assim, nesse sentido. O Carlos me ajudou muitas vezes, né, Carlos? A gente tentava, né? A gente nunca combinava, inclusive, né, nos gostos. Não, mas... Chegava no final de semana, eu mandava pra ele, Carlos, eu quero ver um filme e tal, me indica aí. E passava dizia, esse aqui é muito bom. Aí eu via, Carlos... O que convergia era a gostar muito da loucura que é Velozes e Furiosos. Isso convergia. Isso a gente combinava nisso aí. Inclusive, o cara que gosta de Velozes e Furiosos hoje em dia é mal visto pelos críticos de cinema, mas enfim, pois né? Não tem problema, eu posso ser mal vista. Eu também posso. Eu gosto, Já me deram a carteirinha agora, azar. Eu acho que isso, agora já é tua, né? Agora já tem uma Não carteira. revoga mais, não revoga. Eu acho que o bacana da cultura pop, quando a gente chama assim, tá aí, né? Eu gosto muito de ver novela, eu vejo reality, tipo The Voice, esse tipo de coisa. Eu acho que o pop tá em tudo isso, né? A música pop, por exemplo, Chitãozinho e Chororó é pop, mas também é um MPBzão, assim. Então, acho que a gente tem que descer, às vezes, de uma certa prepotência até, e reconhecer o valor nesses trabalhos. Talvez não é o gosto de todo mundo, ou talvez por ser o gosto de muita gente, a gente tem uma certa resistência, mas, assim, eu gosto de ver filme bobo mesmo, às vezes, né? Às vezes gosto de ver uma coisa mais complexa. Eu gosto muito de ver esses filmes de Natal da Netflix. Ai, amo. Eles são horríveis, mas é muito divertido pra te passar o tempo. Vem uma pessoa misteriosa de Exatamente. outro lugar, encontra com uma menina pouco... Exatamente. A menina da cidade grande ganha uma casa na cidade pequena, dela volta pra descobrir o verdadeiro significado do Natal. Isso é maravilhoso. E eles passam o Natal juntos, nevando. Exatamente. É lindo, maravilhoso. Clichêzão. Até porque o Carlos adora uma propaganda de margarina também, Adoro. Uma comédia São boas romântica histórias, também. né? Eu acho que é isso que pega a gente, assim, histórias boas e também histórias bem contadas. Talvez se eu perguntar pra vocês a série favorita ou o filme favorito de vocês, vai chegar nisso, né? Não necessariamente num formato, numa fotografia que interessa, que é muito bom, que a gente aprecia, mas assim, muitas vezes o que nos pega é essa narrativa, né? Essa história e como ela é contada. Vocês têm filmes, eu até conheço mais, né? Mas vocês têm séries e filmes preferidos? Agora eu me metendo aqui pra variar, né? Cara, é tudo por momentos, né? Tipo, no momento, minha série favorita é tal. Mas, pô, eu gosto muito eu tô assistindo ainda, eu voltei ao passado e comecei a assistir Os Sopranos. A família Soprano aqui no Brasil, enfim, que eu não tinha assistido ela. E agora no catálogo da HBO Max eu resolvi assistir e talvez tá virando minha série favorita de todos os tempos. E que é muito premiada e até listada assim como a melhor série de todos os tempos. Daí tem Breaking Bad também, que eu gosto muito. Que daí tá bem parecido, né? Porque quando a gente vê Sopranos depois de ver Breaking Bad, a gente vê que Breaking Bad não inventou muita coisa, foi precursor, mas assim, fotografia, tá tudo ali em Sopranos já, né? Sopranos foi um divisor de águas ali no mundo das séries. E, cara, eu tô encantado, fantástico. Eu sei do que vocês estão falando. É a tua chance de... Eu tô adorando. Anotando. Já não, vou fazer a minha lista aqui. É muito boa. E, cara, e daí de comédia, The Office pra mim é a melhor série de comédia demais, que tem, é boa demais. E de filme, cara, tem aí, né? Tem muita coisa. Eu gosto muito a Mar sabe, eu gosto muito do Show de Truman. Talvez é o meu filme. Eu acho que faz todo sentido, inclusive, pra comunicação, né? Pra comunicação. E, cara, Poderoso Chefão Parte 2, pra mim, é maravilhoso também. Eu sou fã demais. Enfim, tem muitos filmes aí. Matrix, eu acho um filme sensacional também. Eu gosto. Matrix eu gosto. E isso é muito interessante no meio do cinema, né, que parece que filmes aí de 2000 pra cá não tem o seu valor, né, a gente vê as listas de melhores filmes da história e são pouquíssimos do século XXI, né, o resto parece que é só filme de 70 pra trás que vai, e tem muita coisa boa sendo produzida, muitos clássicos, muitas obras de arte sendo produzidas, né, atualmente. E isso é uma coisa que eu vejo, assim, que parece que pra te ser cult bastante, pra te ser o crítico, eu tenho que ter visto aquele filme lá de 1926 que ganhou... Enfim, não precisa, né? Tem muito filme bom, novo, sendo produzido aí. Mas tu tinha falado antes, Marina, da questão do tempo, né? Qual era a pergunta? Desculpa. Que eu fiz pros dois sobre filmes e séries preferidos.
Ah, pô, eu tentei tirar dessa tocaia. Mas eu acho que eu concordo muito contigo, assim, nessas dicas, nessas escolhas, só que é difícil, né? Tipo, pedir um filho favorito, assim, ou, né? É um assunto delicado. Mas como se tu tem um vocês filho que só, tão como a anotados. Márcia, daí dá pra dizer que é o favorito, né? Eu, meu filho favorito é o Pedro, sem Eu dúvida. imagino. Que ótimo, né? Eu A imagino. resposta rápida, nem Maravilhoso, titubeou, não assim, tá aqui precisa, na tá ponta tudo da certo. língua. Assim como eu sou a filha preferida do meu pai, né? Isso, viu? Pelo menos a mulher. Ah, bom. Diga lá. The Office, assim, pensando em comédia espetacular e pensando em grandes histórias super bem contadas, que aliam tudo isso, assim, fotografia, roteiro, atuação, pessoas incríveis ali nas propostas. Eu arrumo algumas brigas, às vezes, assim, porque eu prefiro Better Call Saul do que Breaking Bad. Acho que ali em Better Call Saul, que é uma pré-sequência de Breaking Bad, né, pra situar, até já escrevi em coletiva sobre Foi muito isso. legal. Porque é um outro jeito de contar a história, é outra história e é muito bem feito. Então tá aí entre as minhas séries favoritas. Mas tem uma série que eu acho que tem tudo a ver com comunicação e é uma ótima maneira da gente pensar comunicação e convergência de mídia, que é Ted Lasso. Que era meio que um azarão, assim, quando foi lançado, uma série original da Apple, e que ninguém tava dando muita coisa quando saiu o Emmy de 2020 ou 2021, Acho que é 2020, se não me engano. Vários prêmios ali, como melhor série, melhor roteiro, direção, etc. E todo mundo ficou, que série é essa? A gente foi assistir lá em casa e se surpreendeu e ficou muito envolvido com a história, porque a premissa é uma história de uma série sobre futebol. Um cara estadunidense que sai lá dos Estados Unidos, vai pra... Que é treinador de futebol americano. Isso, né? E vai pra treinar um futebol. E o cara não entende nada, né? E aí, enfim, a história começa com uma premissa meio simples, mas aos poucos a gente vai envolvendo outros temas, vai complexificando. Uma série bonita, uma série bem escrita, bem produzida, bem feita. Fica a dica, pessoal, porque eu também não sei Exatamente. Que série é essa. Maravilhosa. E aí, por que eu digo assim, que bom que tu gosta, que tu concordou, Maravilhosa. queda de braço, rinha de séries. E por que eu digo assim que é uma série que nos faz pensar muito sobre convergência de mídia? Porque Ted Lasso foi criada a partir de um personagem da publicidade. O personagem principal, o protagonista, que é o Ted Lasso, ele é um personagem tipo o garoto da Bombril, que a gente tinha aqui no Brasil antigamente, mas enfim, foi um personagem criado para divulgar a exibição da Premier League, é isso, né, nos Estados Unidos, num canal de TV lá dos Estados Unidos. E como é um futebol que os caras não costumavam consumir muito, eles criaram um personagem que não entendia muito de futebol para tentar gerar esse carisma. A propaganda e as campanhas com esse personagem fez tanto sucesso que eles resolveram dar, anos depois, uma vida além daquelas propagandas ali, daquelas peças publicitárias para o Ted Lasso, e aí surgiu a série. Tem 2 temporadas, é super premiado, os caras inventaram, assim, abriram precedente sobre várias coisas. Também te escreveu sobre isso, né, Marina? Escrevi sobre isso porque eu adoro, assim, aí fico meio hiperfoco ali. E aí agora tá para sair a próxima temporada, nesse ano corrente aqui, e a gente tá na expectativa porque realmente eu acho que é inspirador a gente ver projetos que têm essa convergência e que nos iluminam em algum sentido de coisas que ainda são possíveis da gente criar na nossa área, né? Essa questão da convergência é tão maluca, assim, que o time de futebol treinado pelo Ted Lasso foi pro FIFA 23, né? O jogo de videogame. Então, nasceu na publicidade, ganhou a TV e agora tá no videogame também. Então, é uma coisa fantástica mesmo. E, Ted Lasso deveria ser mais assistido, porque, cara, é fantástica, é uma excelente série. E a 3ª temporada vai ser a última. Eu imagino que vai ser, mas ainda não saiu essa notícia oficial. Não foi confirmada. Assim. Eu já tô sofrendo por antecipação. Já tô sofrendo, já. Né? Tá aí, os filmes ela não falou. Ela tá se escapando eu não falei, filmes. né? Eu tô escapando. Tem que escolher um filho. Cara, eu diria assim, Rei Leão da Disney. Eu acho um filme incrível. Talvez um pouco de nostalgia da minha parte, de ser o filme que eu mais assisti na infância e tal. Possivelmente. Mas não tem como não ser algo encantador, uma história de Shakespeare, um Hamlet, contado com animais que cantam e falam, assim, em 2D. Eu acho que é uma mistura muito esquisita, mas que funciona bem.
Então eu vou ficar aí pra não me comprometer, sabe? Ficar no Rei Leãozinho mas já vou básico, aproveitar a questão do Rei Leão. Como é que tu enxerga a questão das refilmagens da Disney, né? Que a Disney tá pegando todos os clássicos dela e tá transformando em live action. Na questão do Rei Leão, não dá pra dizer que é um live action, porque... Treinar bem os animais ali, enfim. fazendo... Mas como é que tu enxerga essa questão, esse movimento? Porque, né, a Disney achou ali um pote de ouro, que é pegar o próprio material deles e transformar para outro formato, e tá fazendo muito dinheiro com isso. E tá perdendo, para mim, por exemplo, pelo menos para mim, tá perdendo um pouco o encanto, né? Por exemplo, o Rei Leão, o live action que rolou ali em 2019, foi, né? 2019. É. Ele não tem o mesmo encanto do filme de 94, e aconteceu isso com outras produções também. Como é que tu enxerga esse movimento da Disney, assim, de transformar a animação para filme? Eu acho que é um jeito de rentabilizar, né, o conteúdo, porque tu tem uma história legal que funcionou num determinado formato, tá trazendo um formato novo para ela. Claro que eles têm um investimento assim bilionário para fazer isso, mas é um jeito de rentabilizar uma coisa que já dá certo. Eu concordo totalmente contigo, assim, que, por exemplo, live action, que não é live action do Rei Leão, não se compara com o filme original, né, com a primeira versão, digamos assim. Só que eu acho que quando a gente avalia isso, tem um componente da gente que tem aqui praticamente a mesma idade e que tem um componente importante que é a nostalgia. Então a gente aprendeu a gostar daquele jeito, a gente conheceu a história daquele jeito e talvez isso nos gere essa certa resistência em gostar. Acho que a gente tem que reconhecer, assim, algumas coisas relevantes disso. Em Rei Leão, eu acho que não funcionou nessa versão de agora. Mas, por exemplo, o Aladdin, eu gostei muito. Tem o carisma, tem um elenco interessante. E eu acho que tem no Aladdin... cenas que são exatamente como as do desenho. E eu acho que no Aladdin eles fizeram... Exatamente, tem cenas que é copia e cola ali, basicamente. Mas eu acho que a montagem do filme fez mais sentido pra mim no live action do que na própria... Que eu adoro a animação, mas eu acho que o live action do Aladdin funcionou muito bem. E aí tem elementos, assim, que talvez dentro dessa realidade de um filme que funciona, né? Como o caso do Aladdin live action, que não funcionam. Por exemplo, a música que foi criada especialmente para Jasmine, que não tinha na animação e que tem no live action. Para quem lembra da animação, a Jasmine não cantava nenhuma música sozinha, né? Por ser um musical, mas nessa versão de agora ela canta. Só que é uma música, assim, bastante pop, bastante diferente do resto todo. Então ela destoa um pouco, fica um pouco descolada do resto, apesar de ser uma temática super relevante, importante, empoderando essa Jasmine do live action. Mas não acontece, não funciona. Mas isso não compromete um filme inteiro que dá certo e tal. Então, acho que na hora da gente avaliar esse nosso gosto por obras como essa, assim, tem esse componente nostálgico, a gente assistir esses filmes, assim, talvez no VHS, né? A gente aprendeu a gostar deles daquele jeito. A famosa fita verde da Disney que tinha. Que era a original, né? Lembra? Na locadora a gente já ia reto lá era naquela... maravilhoso. Muito bom. Gente, chegou o momento da nossa pergunta da produção. O pessoal tá bem... Opa! O pessoal, eles se reúnem aqui pra fazer algumas perguntas. O pessoal tá meio frenético, tá? Era pra ser uma pergunta só, gente, né? Chegando, não para de chegar. Não para de chegar perguntas da produção Nossa audiência aqui. está enlouquecida. É uma pra cada um, tá? Pra gente começar. Carlos, o que o trabalho o trabalho que tu fazia no Sala Crítica, nosso queridíssimo Bode na Sala, ajuda hoje no teu trabalho como repórter de Segundo Caderno, que na verdade não é mais só uma cultura pop, mas todo um ambiente cultural, né? Ah, sim, boa. Cara, foi ali que eu peguei cancha, né, pro negócio, assim, eu acho que, inclusive testando formatos e tendo essa liberdade de criar, hoje em dia, até na questão de oferecer uma pauta, eu já sei mais ou menos o que pode dar certo, porque eu já testei antes, né? E às vezes a pauta realmente dá certo, porque já tive esse teste antes que não tinha muitas amarras, né? Então a gente ia criando, ia podendo testar, inclusive textos, né? Textos críticos também, a gente ia né, fazendo esse formato, realmente botando o pé ali para ver se a água estava muito funda ou não. E foi no Sala Crítica que a gente criou um formato um pouco mais leve de comunicar e de fazer texto, enfim, porque eu enxergo muito no mercado da crítica cinematográfica, principalmente, que a gente tem não sei se é questão de ego, não sei o que acontece, mas os críticos, eles escrevem muito para outros críticos lerem. Sim.
e os críticos... Tipo a publicidade quando faz campanha pra ganhar leão em Cannes, né? E não pra realmente impactar. Exatamente. E a arte tem muito disso, né, Carlos? A gente fazer a arte, a gente produzir para os mesmos, né? Para um nicho, para uma prepotência, como a gente falou antes. Exatamente. Assim. Aí tu vai ali, né? E tu pega pô, tô num veículo de comunicação hoje em dia que é a 0 hora, né? Não vão ser críticos de cinema que vão ler meu texto, né? Não, até porque talvez eu nem soubesse escrever um texto para agradar críticos, né? Eu tento escrever, como a Marina já tinha dito antes, que é que ela faz também, tenta fazer na rádio e fez antes também, que é a questão de ser uma conversa, ser alguma coisa acessível para quem estiver lendo entender o que eu quero dizer ali, né? Agora eu vou chegar ali, vou começar a botar um monte de termos que só quem vai entender são críticos de cinema. Eu acho que, para mim, não faz muito sentido essa questão, e a gente vê muito isso, né? Textos que afastam o leitor, em vez de estar aproximando. Então, isso a gente testou lá no Sala, a gente testou, inclusive quando a gente teve vários colaboradores ali, e quando alguém chegava com uma linguagem um pouco mais... Cara, pô, vamos tentar no próximo fazer uma coisa um pouco mais acessível, né? Pô, não trazer esses termos aí que só a gente vai entender, porque quem tá lendo não é crítico de cinema, né? Mas aí depois só pra te ir lá ganhar aquele retweet lá e tal, dizer, olha aqui, esse cara entende muito, pô, daí é um crítico falando de crítico, daí fica só se retroalimentando aquela mesma panelinha ali. Então pra mim não faz muito sentido. Mas, pô, aconteceu muita coisa boa no Sala e no Extinto Bode. E a gente, inclusive também a questão de vídeo, de rádio, de tu perder um pouco a inibição ali e tal, poder segurar uma live ou vir para um bate-papo sem roteiro. E aí a gente tá né? E a gente vai improvisando e vai saindo o que tem que ser. Isso dá mais segurança pro mundo real. Dá mais, exatamente. Não que o Sala não fosse real oficial, né? Eu, inclusive, bebi muito dessa fonte. Marina, tu começou falando que era noveleira também, né? Também gosta de assistir novela. A novela é considerada uma cultura pop? Ai, desculpa, a gente passou um bichinho aqui. Como é que tu define essa cultura pop? A novela pode ser considerada... Na minha cultura pop, a novela tá inclusa, assim. A cultura minha, check. Eu boto ela em quem... Isso, eu boto. Porque eu acho que o pop, assim, não é a coisa do geek, é a coisa do quadrinho. Eu acho que o pop é aquilo que é massivo, que é acessível, que muita gente consome. No meu entender, né? No meu entender aqui de cultura pop. Acho que a gente não pode deixar a cultura pop em Game of Thrones, em séries da Marvel, aquela luta Marvel DC, enfim. Porque senão a gente já tá nichando também. Claro, tanto, digo assim. Só um parênteses bem rapidinho, tanto que a própria Globo leva as novelas para CCXP, por exemplo, que é o maior evento de cultura pop do Brasil. As novelas estão lá e tal. Esse ano acho que teve Painel de Todas as Flores, se não me engano, então... Que também é uma novela que encontrou um formato diferente de ser veiculado, né? Streaming pelo Globoplay, aplicativo onde eles estão investindo muito. Até é curioso, assim, da gente pensar de que forma que eles estão rentabilizando o conteúdo, né? Trazer esse termo de novo. Eu sempre brigo lá em casa, dou uma bradada, porque quando eu vou ver Globoplay, sou assinante, e sempre aparece um anúncio antes do conteúdo. E eu fico pensando, já estou pagando a minha assinatura, vai aparecer um anúncio antes do conteúdo. Então, assim, como que a gente pode pensar, né, em trazer formatos e rentabilidade? A gente falava antes de começar a gravar sobre a Netflix, fazer esse movimento também, né? Que a gente até pode falar em seguida, mas eu considero, sim, novela, cultura pop, acessível, né? Tem muitos conteúdos hoje produzidos especialmente para o YouTube, por exemplo. Não estou falando daquele vídeo espontâneo de youtuber, mas que é um conteúdo produzido, são séries produzidas para esse formato, então considero fazer webséries, né? Até porque o que foi mais pop que Pantanal, né? Exato. Pantanal foi um estouro de... Dava pra entrar no Twitter sem tomar um spoiler, né? Pra quem assistiu Pantanal, assim. Não, eu ia falar que antes de Pantanal, eu lembro de Avenida Brasil. Eu nunca vou esquecer o último capítulo, o dia do último capítulo, eu voltando pra casa. Gente, era uma tranqueira. Não, eu peguei correndo pra chegar. Porque enfim, devo ter saído do trabalho por volta de 6 horas. Gente, assim, como eu sempre morei muito longe dos meus trabalhos... Bastante longe. Bastante longe, eu peguei uma tranqueira que eu disse, não pode ser. Será que é o último capítulo de Avenida Brasil? Eu acho que esse fenômeno, claro, dessa maneira não se repetiu depois de Avenida Brasil, mas o mais perto que chegou foi com o Pantanal agora, e isso 10 anos depois, né? Avenida Brasil, se não me engano, foi 2012, e agora 10 anos depois teve com o Pantanal.
Mas não teve, talvez, essa febre toda que teve em Avenida Brasil, porque a gente tem os streams, né? Quem perdeu pode ir no Globoplay assistir e tal. Mas eu acho que foi um fenômeno gigantesco, assim, que a gente presenciou e que era uma coisa que muita gente estava dizendo, morreu a novela, o formato novela vai acabar. E Pantanal veio e trouxe esse respiro aí. E Travessia não segurou a barra aí, né? Não segurou o negócio, mas enfim. Botando ex-BBB aí pra ser... galera, enfim, pois né? Conta pra galera qual era o papo do Netflix, que agora até eu fiquei curiosa. Isso, exato, pra abrir aqui. A gente tava falando sobre esse jeito, né, de cobrar, de pagar as contas, de trazer anúncio, patrocínio, enfim, né? E agora a Netflix lançou o plano mais básico deles, né, que é o de R$18,90, se não me engano, que tu paga essa assinatura e vai ter propagandas também durante já tá rolando, já vai tá ser impactado por comerciais. Por comerciais também, que no Globoplay já tem, eu também fico um pouco revoltado quando, tá rolando o jogo e tal, porque eu cancelei a TV a cabo, enfim, eu tô só com os streamings em casa. Eu também. Daí, às vezes eu pego assim, tá dando o jogo da Copa, enfim, eu quero olhar o que tá acontecendo, daí eu boto lá pra assistir a Globo, daí, tem 2 minutos de comercial antes de entrar na programação. E agora a Netflix tá indo por esse mesmo caminho aí. Mas a Netflix, eu acredito que é um formato que apesar de, né, tá começando a mostrar que não é sustentável, porque quando a Netflix chegou, ela era meio sozinha, ela dominava o mercado do streaming, e aí os estúdios ali, as empresas começaram a dizer, não, mas espera aí, se esses caras estão ganhando, estão botando o meu conteúdo lá e estão ganhando dinheiro, eu vou pegar o meu conteúdo e vou criar meu próprio, e agora a gente tá nessa, né, tem streaming de tudo que é de todos, né? Todos eles produzindo conteúdo original, né? Eu acho que isso é muito legal da gente ver também, que tem espaço para produzir coisas. Claro, às vezes tu vai ter histórias repetidas, né? Coisas muito batidas ou mais fracas e tal, mas acho que isso é legal da gente ver. A gente ainda consegue se surpreender, assim como a gente se surpreendeu quando Netflix lançou Dark, por exemplo, como série original, né? Isso foi super, assim, polemizado. Elogiado e premiado e tal. Aí a gente vê outras plataformas de streaming também lançando seus conteúdos originais e também ganhando prêmios, como é o caso de Ted Lasso. A gente fica contente, né? Por ver que as ideias não acabam, assim, tem muita possibilidade ainda de produção, assim. Mas a questão é como é que tu consegue acompanhar tudo isso, né? Uma que é muito conteúdo sendo produzido em muitos canais, uma que sai muito caro, tu assina todos, e aí, enfim, daí acaba se perdendo, como Ted Lasso, por exemplo, que pouca gente assiste, né? Tem séries incríveis na Paramount Plus, por exemplo, que as pessoas pouco assinam, enfim, e aí vai acabando, vai fragmentando ali a cultura pop, vai indo para vários lugares e a gente não sabe como assistir. Eu não consigo acompanhar tudo, dá até uma ansiedade. Eu acho que a gente não pode ter essa pretensão de querer acompanhar tudo, porque senão a gente fica doente mesmo, né? Essa sensação que até tem nome, né? O FOMO. Assim, de não conseguir acompanhar tudo e me sentir que eu tô perdido nisso tudo. Embora cercado de muita coisa, né? Muitas opções. Acho que a gente tem que embarcar e assumir essa de consumir aquilo que eu quero, né? A vantagem de ter uma família grande, como é o meu caso, cada um assinou um streaming e aí compartilha, cria um perfil ali. Eu não sei se foi um conteúdo ou se a gente só conversou sobre isso, que era um levantamento se a gente assinasse todos os streamings, lembra? Acho que foi na redação Acho que foi. Quanto sairia, né? E sairia caríssimo. Caríssimo. Na Netflix, o plano ali que tu tem direito a produções 4K e 4 telas, se não me engano, tá R$55 ou R$57 por mês. Fizer isso por streaming, né? Não, os outros são mais baratos. Se pagava há pouco tempo uma TV a cabo, por exemplo. A TV a cabo, exatamente. Perfeito. Mas essa questão do FOMO é interessante, que a gente tem na Netflix a questão das séries sendo disponibilizadas temporadas inteiras ao mesmo tempo, né? E aí, às vezes, por exemplo, um Stranger Things, por exemplo, que sai e a gente sabe que vai ter spoiler ali, que no Twitter em 2 horas vai ter gente falando do final da temporada, causa essa sensação, esse desespero pra gente maratonar a série e acaba... Essa experiência que deveria ser prazerosa, pra mim, tá começando a ficar penosa, tá começando a ficar, sabe, eu tô ficando irritado em ter que parar tudo que eu tô fazendo, virar a madrugada pra não tomar um spoiler, enfim. Porque tu quer continuar acessando as redes sociais, tu quer continuar... Exatamente. E do nada vai surgir um troço, na tua cara ali. Total. Spoiler. Eu tenho a solução. Desapega do spoiler. Eu vou ver estraga a experiência, eu sou a pessoa
que eu brinco Eu não que vejo me dou nem alto... o trailer pra não... Gente, eu me dou alto spoiler. Eu tô vendo a série e começo a ficar nervosa, eu já vou pra internet. Ai, gente. Meu que Deus, acontece? eu gosto de ser coração. surpreendido, gosto de ser surpreendido. Gente, maravilhoso. O papo tá aqui, muito bom. Quando é que tem o episódio 2? Perfeito. Já está combinado, teremos o episódio 2. A gente pode, inclusive, fazer algumas nichos, assim, né? Vamos falar só sobre série, vamos falar só sobre filmes, vamos falar só sobre novelas. Eu trouxe uma lista de indicações também e tal. A gente precisa realmente da episódio 2 da temporada 1, né? Eu acho que a gente podia... Vai ter que virar fio no Twitter. Eu assim, acho que, inclusive, a gente podia fazer um programa só com dicas de conteúdos para comunicadores. Legal. O que Isso é vocês bom. acham? Bacana, Muito bacana. bom. Comenta aí se vocês também gostaram da ideia. Infelizmente, chegamos naquele momento que eu odeio, que é pra dizer acabou o nosso tempo. Gente, muitíssimo obrigada. Espero que vocês aí também tenham gostado tanto quanto eu. Já a minha lista já vai ser atualizada com sucesso aqui das minhas próximos títulos a serem assistidos. E para quem ainda não nos segue, te inscreve no canal. Ativa o sininho pro YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. Dá um like, comenta, nos conta quem vocês querem ver aqui comigo nesta mesa que tá cada vez melhor. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada, Carlos. Eu agradeço. A gente agradece demais. É sempre bom trocar essa ideia leve, descontraída e pensar sobre o nosso jeito de trabalhar, né? Nosso mercado também. E podem botar ideias aí sobre mais assuntos da cultura pop com o Carlos e a Marina, porque eu tenho certeza que eles vão voltar. Eu sou a Márcia Cristóvão e esse foi mais um Fala Mercado.